Você tem passado hoje por uma situação muito difícil, incontrolável, por alguma situação de doença grave? Como você está lidando com isso? Como é que você está levando a forma de lidar com essa circunstância difícil e pesada na sua vida? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que abraça e entende os medos, dúvidas e sonhos da nova geração. Esse é um lugar de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E eu começo esse episódio com uma pergunta difícil. Como você acha que seria conviver com uma doença crônica que provoca dores intermináveis? Seria a troca da alegria, do prazer de viver por hospitais, médicos, mesas de cirurgia? A nossa convidada, Júlia Campos, é um exemplo de que essa resposta não é tão óbvia assim. Você vai ver que o otimismo, o bom humor e a força de vontade são uma das características mais marcantes da Júlia. E olha que a gente está falando de uma pessoa que já voltou mais de 30 vezes a mesas de cirurgia desde 2020. Ela luta contra uma doença que provoca dores de cabeça muito fortes. Júlia nasceu nos Estados Unidos, cresceu na Alemanha e veio para o Brasil ainda adolescente. E isso desafiou a Júlia a se adaptar a vários estilos e culturas diferentes. Profissionalmente, ela também passou por diversos lugares. Trabalhou na indústria farmacêutica, no mercado financeiro e foi quando percebeu que não queria trabalhar mais de 15 horas por dia para alcançar o sucesso profissional. Hoje, ela trabalha em uma empresa global de viagens como responsável da área da América Latina. Casou-se com Felipe, o seu namorado de faculdade, uma pessoa que veio de uma realidade e tem uma personalidade bem diferente da dela. Mas foi na diferença que eles descobriram que juntos se completavam. Felipe é hoje a sua segunda fonte de inspiração, pois, claro, tem a sua mãe, a Renata, mãe de Júlia. E como nem tudo na vida é perfeito, com as alegrias e conquistas chegou também a doença. O primeiro diagnóstico para suas dores de cabeça foi de enxaqueca, mas Júlia desconfiava que havia algo mais. E foi pesquisando sobre os seus sintomas por conta própria e depois confirmado pelos médicos que ela encontrou o caminho para descobrir o que realmente ela tinha. Chama-se hipertensão intracraniana idiopática. Júlia, muito obrigada por aceitar o convite e por vir contar a sua história aqui pra gente. É um prazer estar aqui, obrigada. O prazer é meu aqui de te receber. E eu vou começar ali pelas suas indas e vindas, né? Você nasceu nos Estados Unidos, morou na Alemanha e depois veio para o Brasil. Como é que foi para você viver com tantas culturas diferentes e que aprendizados você acha que leva dessa trajetória? Eu sinto que eu sou a pessoa que eu sou hoje por conta dessa viagem toda de nascer num lugar, crescer em outro, ter família brasileira, depois vir para cá. Mas, com certeza, não é a coisa mais fácil do mundo, principalmente quando você é criança. Eu senti isso principalmente quando eu me mudei da Alemanha para o Brasil. Eu tinha uns 12, 13 anos, então é aquele comecinho de adolescência. E foi muito desafiador, porque o alemão tem aquele jeito mais certo de ser, tudo quadradinho, chega no horário. E eu encontrei que, ao mesmo tempo que eu fosse brasileira, eu não era tão brasileira assim. Então, eu tive que aprender a me adaptar. Mas hoje, vendo essa trajetória toda, eu tenho certeza que isso me ajudou muito, tanto no lado profissional, a me adaptar a diferentes empresas e rumos diferentes dentro da minha carreira, quanto no lado pessoal. Então, eu sei lidar com pessoas que são mais certinhas, igual esse meu jeito alemão, mas eu também desenvolvi o jeitinho brasileiro de ser. Então, acho que eu consegui encontrar o equilíbrio que, para mim, foi essencial. E isso te ajuda, né, como você disse profissionalmente, que já trabalhou também em mais de um mercado, na farmacêutica, no financeiro, hoje no turismo, né, ligado a uma empresa de viagens. No mercado financeiro, quando você decidiu que não era isso bem o que você queria, por aquela carga intensa de horas de trabalho, mais de 15 horas, né, que você me contou, como foi lidar com um mercado cheio de pressão, de estresse, sendo mulher? Que situações você já passou aí no mercado de trabalho?
Quando eu entrei na empresa, eu era muito deslumbrada ainda, assim. Eu sempre quis entrar no mercado financeiro, era um dos meus objetivos quando eu estava na faculdade ainda. E aí eu entrei achando que ia ser mil maravilhas e que não, existe work-life balance mesmo nas grandes empresas. E infelizmente não foi isso que eu encontrei, que demorou um tempinho para descobrir. Eu fiquei 2 anos mais ou menos no mercado e foi foram várias situações difíceis, principalmente por ser jovem. Então, eu tenho 25 anos hoje, na época eu tinha bem menos, que eu encontrei bastante resistência ao fato de ser jovem numa empresa já mais global, ou com, né, muitas pessoas. Então, eu senti que as pessoas não me respeitavam tanto pela minha idade. E, além disso, eu sinto que ainda existe um estigma ou um preconceito muito grande contra as mulheres no mercado financeiro. É um ambiente muito masculino, é um ambiente que eu percebi que eu me tornei uma pessoa mais masculina, eu tentava ser mais forte, até um pouco mais agressiva para me colocar ali melhor na empresa. Então, com certeza, o lado dessa coisa multicultural me ajudou a me adaptar nessas diferentes situações, mas no final das contas eu percebi que o meu esforço não valia a falta de qualidade de vida que eu tinha. Que você estava passando. E, na verdade, isso também te ajudou, além da adaptação, a olhar para si também, a fortalecer a sua própria identidade, né, no autoconhecimento, para entender o que você queria, o que você não queria, qual era o seu jeito de trabalhar, de ser, de estar, né? E aí, você, coincidência ou não, foi mais ou menos nessa fase aí que você descobriu, começou a sentir as dores de cabeça e começou a perceber que tinha alguma coisa a mais, né? Isso. Foi, assim, acho que no meu primeiro ano de mercado, eu nunca tinha tido dor de cabeça na minha vida. E eu fiz uma viagem a trabalho que eu tinha costume de fazer, e na hora que eu voltei, eu comecei a ter essa dor de cabeça. E eu procurei um médico imediatamente, fui para o pronto-socorro, e o primeiro diagnóstico foi: bem-vindo ao mundo da enxaqueca. E eu ouvi aquilo por, assim, meses, quase anos. Eu procurei diversos médicos, acho que já foram mais de 10 neurologistas só em São Paulo. Uau. E continuavam me falando que era enxaqueca, que era estresse, que eu precisava fazer mindfulness. Então, toda aquela cartela de opções que a gente ouve hoje em dia para se acalmar. E realmente, eu comecei a fazer, eu fiz pilates, mindfulness, tudo. Só que a dor de cabeça não passava. E foi quando começou a me incomodar e eu comecei a questionar esse diagnóstico de é só enxaqueca ou é só estresse. E aí, por conta própria, depois de, acho que 2 anos de sintomas, eu consegui descobrir essa coisa que chama hipertensão intracraniana idiopática. Que é rara, né? Que é algo bem raro, assim, é um tipo de hidrocefalia, mas é uma hidrocefalia diferente do que a gente tem diagnosticado hoje. Então, os médicos usam essa palavra idiopático para o que eles não sabem o que é. Então, é a tradução não temos clareza sobre o que é. E me trouxe, assim, no começo é muito difícil você saber que os médicos não sabem o que é, mas ao mesmo tempo, acho que eu ter descoberto e ter seguido essa pulga atrás da orelha que eu tinha me deu um pouco mais de calma, porque eu passei de um diagnóstico de enxaqueca e estresse para um diagnóstico que era algo mais palpável e com, assim, opções de tratamento. Ok, correto, né? Exatamente. E você me conta que tem a sua mãe como uma fonte de inspiração, a Renata. Sim. E tem também o Felipe, o seu maridão, né, aí companheiro de vida, que é tão importante na sua vida. E me falou também que tem 2 filhotes peludos também, sim, né? A gente tem 2 filhinhos peludos, o Nelson e o Jorge. Nelson e Jorge. São 2 pets, 2 cachorrinhos. Isso. E me conta o quão importante é essa estrutura familiar que você tem para enfrentar essa situação que você enfrenta. Com certeza,
assim, eu não tenho dúvida de que, para mim, na minha experiência que eu passei, o meu marido e a minha mãe foram tudo. Assim, vou até incluir minha avó, senão ela vai ficar com ciúmes. E os amigos, né? Os amigos também, mas principalmente minha avó. Passando por esses momentos difíceis, que assim, foram muitos momentos muito difíceis, é algo muito intenso, são, né, meses dentro de um hospital, semanas, entra, sai de cirurgia, ai, faz uma, ai, não deu certo, depois de amanhã volta, faz outra cirurgia. Então é uma carga emocional muito grande. E eu sinto que a família, para mim, foi aquele tijolo que segurou tudo. Assim, se alguém tivesse tirado a minha família, eu acho que eu teria desmoronado. Sim. Mas foi a minha família que me deu o apoio que eu precisava e que me dá até hoje o apoio, todas as vezes que eu preciso, para conseguir enfrentar isso. Sim, sim, que bonito, né? E você, a gente percebe, assim, o tempo todo, um otimismo, uma alegria. Encontrei com você outro dia no shopping, você estava sorridente, acabou de sair de uma cirurgia. Sim. Então, otimismo, garra, felicidade, né? Estão estampadas no seu olhar. Como é que você faz para lidar com uma situação, assim, tão incontrolável, né, totalmente fora do controle, de total insegurança e incerteza? Como você faz para manter essa alegria, esse otimismo e cuidar da sua saúde mental? Eu acho que é exatamente o que você falou, é manter a alegria e o otimismo, porque eu vejo que tá tudo bem entender que a gente não tem controle sobre as coisas. E isso foi uma coisa que eu percebi durante esse processo todo, né? Eu não tenho controle do que vai acontecer com a minha saúde, ou o que os médicos vão fazer comigo, qual vai ser o caminho. Mas eu tenho o controle de como eu vou enfrentar isso. Então, qual vai ser a minha atitude em relação a isso. E eu sei, assim, eu adoro ler sobre, né, essas coisas médicas. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou até a achar o diagnóstico junto com os meus médicos. Mas eu li muito sobre o fato de que a positividade e a felicidade impactam muito no resultado final, não só do tratamento, mas também da nossa saúde mental. Então, é um exercício, eu preciso ficar me lembrando que vai dar tudo certo e que eu não vou pausar a minha vida por causa desse diagnóstico, a minha vida não vai se acabar por causa disso. Então, eu acho que é um exercício de se lembrar que vai dar tudo certo e que a gente tem o controle de como a gente vai lidar, e também querer que a vida seja leve, porque sim, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, acho que positividade na vida faz muito bem, não só pra gente, mas pros outros. Uhum. Eu tenho certeza que pro meu médico ou pra minha família é muito melhor que eu entre, sei lá, na casa da minha mãe falando, ai, eu tô feliz, ou eu tô tranquila, ou sorrindo, ou fazendo piada, do que se eu entrar chorando e me fazendo de, não é vítima, mas assim, me carregando para baixo. Então, para mim, isso, com certeza, durante são quase 5 anos de indas e vindas ao hospital e tratamento e tudo, é a maior... Assim, foi a coisa que fez mais diferença. Foi ser positivo e tentar levar isso com a maior leveza possível. E você transmite isso, Ju. A gente sente no seu lado e contagia também. Acho que é um estímulo da gente ser positivo também nas nossas dificuldades, né? E, além de tudo, você ainda é empreendedora. Cuida de uma área da América Latina ali de turismo e empreende, né? Pois é. A Ju tem coisas maravilhosas, lindas mesmo. A Bossa Cerâmica, que já foi destaque da Casa Cor. Isso. Né? E conta um pouco como foi o empreendedorismo, o que isso significa para você e aonde encontrar essas peças, sim, né? Bom, eu comecei a Bossa porque eu queria algo que fosse terapêutico. Assim, no meio disso tudo, com a pandemia, eu realmente queria fazer algo diferente. E aí foi meio que, assim, acordar a criança interior que vive na Júlia. Uhum. Porque tem um estímulo de colocar a mão ali na cerâmica. É algo bem, assim, volta aquela coisa de brincar de massinha, quase. E
isso foi muito terapêutico para mim no começo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha talvez um pouco de talento mesmo para fazer cerâmica. Então, eu comecei a bossar cerâmicas dentro da minha casa. Hoje a gente já cresceu um pouquinho. A gente participou da Casa Cor esse ano, junto com o Quintino Faz, que é um arquiteto super legal. E agora a gente está com o nosso Instagram, que é @bossacerâmicas. A todo vapor, lançando várias coisas legais para esse Natal. E é, assim, uma empresa que nasceu pela paixão mesmo e pela vontade de voltar a ser criança. Que legal. Você que está ouvindo, dá uma olhada lá no Instagram, Bossa Cerâmicas, é maravilhoso. E, Ju, que mensagem final que você quer deixar aqui para quem está nos ouvindo, que talvez esteja passando também por uma circunstância difícil, incontrolável, ou uma doença grave? Que mensagem você pode deixar? Bom, eu acredito que, de novo, foi o que eu comentei com você. A gente precisa entender que a gente não pode controlar tudo ou todos. A gente pode controlar a gente. Então, qual vai ser a nossa reação com aquela dificuldade? Acho que é uma coisa que as pessoas até martirizam, que vai chorar. Não tem problema chorar. Faz bem chorar, faz bem a gente sentir as nossas emoções. Mas ao mesmo tempo que eu acredito que sentir as emoções seja muito importante, eu acredito que a gente também tem que ter positividade de que tudo vai dar certo no final. Se a gente quiser e lutar para aquilo, vai dar certo. Que legal, muito legal mesmo. Obrigada, Ju. Obrigada por Obrigada essa mensagem. Eu levo muitas coisas aprendidas aqui para mim. Eu acho que a adaptação, a aceitação, essa frase que a Júlia falou aqui, tá tudo bem, não tem problema que isso é incontrolável. O que eu posso controlar é a forma que eu lido com isso e a positividade, né? Então, a Júlia inspira otimismo, garra, positividade, persistência, luta, são muitas qualidades aí, muitas lições que eu levo. E também uma palavra que ficou marcada para mim nessa entrevista foi o amor. O quanto que ela espelhou o amor da família, o quanto que isso dá o suporte na vida dela, do marido, da mãe, da avó, dos amigos, e a paixão que a Júlia tem por viver e por construir, né, que está aí refletida nas cerâmicas que ela faz, né, que você faz. São muitas as lições. E eu gostaria de perguntar para você, você tem passado hoje por uma situação muito difícil, incontrolável, por alguma situação de doença grave? Como você está lidando com isso? Como é que você está levando a forma de lidar com essa circunstância difícil e pesada na sua vida? As palavras que ficaram aqui da Júlia: positividade, otimismo, garra e amor. E eu quero te convidar a mandar também a sua história aqui para o YesCast e a se inscrever no nosso canal Ana Paula Ornos, YesCast, no YouTube, no Spotify, nas redes disponíveis, e a curtir o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos. Até o próximo episódio, até lá!